Letras, o professor Alberto Rostão ele solicitou aos acadêmicos que eles falassem a respeito dos seus trabalhos, das suas obras. Prontamente eu atendi o seu apelo. E falar das obras que a gente publica, indiretamente ou diretamente já estamos falando de si mesmo, porque a literatura tem um papel muito importante na sociedade. O exemplo nós podemos ver na Grécia. Duas cidades se destacaram: Esparta pela força, pela espada, querendo estender o território grego. Atenas, diferente, quis o quê? Criar a literatura. Quis o quê? Expandir a filosofia, o pensamento, a ideia que é o princípio do conhecer e do operar. Ora, assim é que eu comecei a escrever. E, como disse o naturalista, matemático e um literato também que gostava de escrever, o Georges Louis, o Conde de Buffon, que o estilo é o próprio homem. Assim foi que eu comecei a escrever. Nosso primeiro trabalho foi biográfico, isto é, foi a vida do Padre Batista, um grande sacerdote que nasceu na cidade de Poço das Teixeiras, na casa número 108, onde eu vivi a minha infância. Foi um padre chamado por Deus para o sacerdócio. Já seminarista, ele se destacava nos trabalhos catequéticos. Né? Depois, quando ele se ordenou, a missa dele foi cantada pela primeira vez em Poço das Teixeiras, em grande festa. E a primeira paróquia dele foi Major Zidoro, sertãozinho naquele tempo. Depois foi transferido para Penedo, onde ele trabalhou para a criação da diocese. Foi um grande baluarte para a criação da diocese de Penedo, cujo primeiro bispo foi Dom João de Araújo Patinga. Em 1925, para ganhar as indulgências plenárias, ele fez a peregrinação a Roma e a Terra Santa. De volta, a convite do bispo Dom Manuel Lopes, que dirigia aqui a diocese de Maceió, o convidou para ficar aqui, e ele ficou. Ele aqui continuou trabalhando, fez um grande trabalho que hoje está para todo mundo ver no Vergel do Lago, a Casa do Pobre, que diminuiu muito e ajudou muito aos pobres de Maceió. Ora, continuando meus trabalhos literatos, eu escrevi também um livro de poesias. Todas as poesias falam do rio Ipanema, todas elas. E a que eu mais gostei foi a primeira, que foi o grito. Ipanema, grito espontâneo que extrapolou o leito. O silêncio fala mais alto, envergonhado porque muitos não podem falar e semos a palavra, pendão desfraudado a balançar a esperança da parousia. Ora, este livro já está na segunda edição. Isto é demonstração que ele foi lido e na segunda edição eu ampliei e solicitei a minha amiga Maria de Lourdes Nascimento que fizesse uma parte mais dedicada ao estudante, mais didática. E ela fez e ficou bom. Então, minhas poesias já foram declamadas em muitas reuniões e foram também dramatizadas. Isso, para mim, não tenha dúvida que é uma grande satisfação. Continuando, eu escrevi A Pega do Foguete. Interessante a Pega do Foguete, porque é a história de uma vaquejada que houve em 1984 na Fazenda Primavera de meu tio Torquato. Essa vaquejada repercutiu
em muitos lugarejos daquele, ali de Poço das Teixeiras. Foi um festão muito animado lá na primavera. Ora, isso fez com que o Sebastião Meridanha contasse em versos. Eu aproveitei e dei um colorido a esse poema folclórico do Sebastião Meridanha. Ora, e eu fiquei contente também porque parte deste livro, A Pega do Foguete, foi lida numa vaquejada na cidade de Gravatá, aqui no estado de Pernambuco. Outro trabalho também que me alegrou bastante foi um histórico da Junta Comercial do Estado de Alagoas, onde eu trabalhei bastante. Trabalhei como secretário, como vogal, como procurador de Estado. Então, eu tive a satisfação de celebrar os 75 anos da repartição, os 90 anos e um século de existência da instituição. Depois, passando o tempo, veio o secretário Silvio Camelo, que me pediu para fazer a segunda edição. E a segunda edição já foi feita e já foi esgotada. Tudo isso são motivos de alegria para o escritor. Ora, outro trabalho interessante foi a Fala do Sobrado. A Fala do Sobrado eu transportei para o prédio secular, um prédio histórico, feito pelo português Manuel Antônio Monteiro, onde ele residiu com a família e os seus descendentes depois, foi que ele se tornou histórico, porque ele retratava o quê? O poder temporal, espiritual e político daquela época. Era, portanto, um casarão que tinha paredes de taipa, paredes de tijolo e paredes só de pedra e caliça. Era um sobrado um pouco diferente na sua construção, na sua arquitetura, diferente dos outros sobrados da região. Então, eu falo deste sobrado e de todas as famílias que passaram por lá. E assim eu fui escrevendo, gostando, sempre dando expansão, porque realmente o escritor deixa transparecer um pouco da sua pessoa nos seus trabalhos. Ora, e agora, ultimamente, eu fiz uma coletânea, aproveitando esse período da pandemia, que vem assolando não só o Brasil, mas todo o planeta Terra. Eu fiz um trabalho, são várias, mais de 60 crônicas, e dei o título, Revivendo o Tempo. Realmente, é viver novamente. Como é bom recordar essas coisas passadas. São pedaços da gente. E eu acredito nessa literatura uma força que anima os idealistas a escrever, anima e guarda o quê? O tesouro da alma do nosso povo. Literatura, sim, que ajuda o homem a crescer, a desenvolver, a subir a caminho da eternidade. Assim, devemos agradecer sempre ao nosso amigo Rostam pelos trabalhos que demonstram que a Academia Alagoana de Letras está viva, trabalhando pela sociedade alagoana e brasileira.